10.000 anos estou livre. É hora de conquistar a Terra. Alpha, Rita se libertou. Recrute um grupo de adolescentes com garra. O regime da esquerda tem como base dois pensamentos políticos e socioeconômicos. O socialismo, onde o Estado manda em tudo, controla todos os tipos de meios, o de produção, as estradas, aeroportos, mercados, transportes e até mesmo a imprensa. Podemos ver como exemplo países como Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, países onde o Estado está inchado com tantos poderes e não atende às necessidades do seu povo, e também onde não possuem a liberdade de se expressar. Isso gera um governo corrupto, rico e ditador, enquanto para se introduzir um regime desses da esquerda, primeiro será preciso, para alcançar a tão sonhada igualdade social que o regime apresenta, seria preciso, como na palavra de seu próprio criador, Marx, o extermínio de classes sociais inteiras e de uns quantos povos inferiores, pois ninguém entregaria os seus bens que conseguiram com tanto esforço para o governo. Também teria que proibir qualquer tipo de manifestação contrária à sua ideia, com extrema força bruta, como vemos nesses países que adotam esse regime, onde que qualquer tipo de expressão contrária ao governo é brutalmente punida, ou qualquer movimento religioso ou social que o confronta também. No Brasil, vemos partidos que apresentam essas ideias maquiadas, usando de puro marxismo cultural para controle de massas, pois tenho certeza que não há qualquer tipo de liberdade em um regime socialista ou comunista, e sim uma centralização dos poderes do governo. Os termos direita e esquerda foram criados durante a Revolução Francesa, quando se discutiu na Assembleia Nacional Constituinte a questão do direito de veto ao rei. Os deputados que se opunham à proposta sentaram-se à direita do assento do presidente. Mais tarde, o termo foi aplicado a uma série de movimentos sociais, especialmente o comunismo e socialismo. Os termos direita e esquerda foram criados. São exemplos de países que adotaram o comunismo: a China desde 1949, a Coreia do Norte desde 1945, Cuba desde 1959, Vietnã desde 1976 com a unificação do Sul, Laos desde 1975, Nepal desde 2008 e Venezuela desde 1999. Todos em profundo atraso econômico e repressão de liberdade civil, com exceção da China, que adotou um estilo capitalista. São exemplos de países que adotaram o comunismo: a China desde 1940. A esquerda favorece o controle estatal da economia e interferência ativa do governo em todos os setores da vida social, colocando o ideal igualitário acima de outras considerações, ou seja, a esquerda adora controlar sua vida. De outro lado, a direita favorece a liberdade de mercado, defende os direitos individuais e os poderes sociais intermediários contra a intervenção do Estado e coloca o patriotismo e os valores religiosos, culturais e tradicionais acima de tudo. A esquerda favorece o controle estatal da economia e interferência ativa. O comunismo foi a ideologia que mais criou ditadores no século XX. Dentre eles estão Stalin, na União Soviética,
Mao Tse-tung na China, Fidel Castro em Cuba e Kim Jong-il na Coreia do Norte, sendo continuado por Kim Jong-un nos dias atuais. O comunismo foi a ideologia. O comunismo falhou miseravelmente. Estima-se que os regimes comunistas tenham matado pelo menos 100 milhões de pessoas em todo o mundo. Este número inclui não só os mortos pela repressão política totalitária, mas inclui também os mortos em consequências de políticas econômicas desastrosas, tais como os confiscos que resultaram na fome russa de 1921, ou a coletivização forçada do campo, implementada por Mao Tse-tung, que resultou na grande fome chinesa que matou cerca de 45 milhões de pessoas. Não só o velho comunismo falhou, os novos modelos de socialismo parecem ter trilhado o mesmo caminho. O assim chamado socialismo do século XXI, praticado na nossa vizinha Venezuela, já entrou em completo colapso econômico e social. Muitos países que você imagina serem vítimas do capitalismo já tiveram regimes de inspiração socialista. Só no continente africano, por exemplo, Angola, Moçambique, Benin, República do Congo, Etiópia, Guiné-Bissau, Zimbábue e Somália tiveram suas economias destruídas por regimes comunistas que duraram vários anos. Com isso, é fato que os países mais liberais estão entre os mais desenvolvidos e que mais se desenvolvem rápido. Distribuição de renda pode não servir para nada. Desigualdade não significa pobreza e igualdade não significa riqueza. Um povo pode ter igualdade, mas serem todos iguais na pobreza. Da mesma forma, outro povo pode, apesar da desigualdade, garantir um nível de vida satisfatório para os mais pobres. Etiópia, Timor-Leste, Bangladesh e Malawi são igualitários, mas vivem em completa miséria. O comunismo falhou miseravelmente. Estima-se que os regimes comunistas tenham matado pelo menos 100 milhões de pessoas em todo o mundo. Este número inclui não só os mortos pela repressão política totalitária, mas inclui também os mortos em consequências de políticas econômicas desastrosas. É por essa lógica que vários regimes de esquerda caíram ao longo da história. A repressão é tamanha que vários movimentos anti-esquerda surgem e derrubam seus governantes. Foi o caso da União Soviética, em 1991, com a dissolução de dentro para fora da segunda maior potência do planeta. Por outro lado, a China, que para não sofrer o mesmo caminho, teve de abrir seus mercados. Por fim, a ideia da esquerda de uma vida e economia controlados pelo Estado é utópica, uma ilusão que não deu certo e não dará certo em nenhum país do mundo. É por essa lógica que vários regimes de esquerda caíram ao longo da história.